Fala galera, eu sou o Thiago Aguiar e está começando mais um Corre Mano, um programa para quem é apaixonado por corrida e esportes de endurance. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. E hoje a gente vai conversar com uma atleta fantástica. Ela é referência no atletismo amazonense, ela também é acadêmica de educação física, é a atual campeã da Maratona de Manaus e é a Márcia Monteiro. Olá, gente. Como ele já citou, eu sou a Márcia Monteiro, né? E obrigada por ter nos convidado para participar do seu programa. E aqui vamos abordar, né? Alguns assuntos específicos, né, sobre a corrida. E vamos... Marcinha, eu que agradeço, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu sei que você tem um dia muito atribulado com treino, com trabalho também, né? E hoje você é uma atleta elite, né, aqui no Amazonas. Você é a atual campeã da Maratona de Manaus, né? E você vai vir para defender o título esse ano. A gente tá com esse objetivo, né? A gente tem que ter um objetivo na vida. E esse ano a gente vai vir, né, para defender o título. Não vai ser fácil, que a gente já sabe. Mas a gente não vai ficar com medo, né? Então a gente já estamos em preparação. A Maratona de Manaus não vai ser a minha prova-alvo. Ela vai ser, digamos que um parâmetro, né, para a minha prova-alvo. E vamos, sim, dar o nosso melhor, né? E buscar fazer o que a gente já treinado, né? Tá treinando ainda. A gente ainda vai entrar no ciclo específico para a Maratona de Manaus. Mas ela não é a minha prova-alvo. E você falou da prova-alvo. Qual é a sua prova-alvo? A minha prova-alvo é de Porto Alegre. De Porto Alegre. A de julho, a New Balance, New né? Balance, É que vai um monte de gente de Manaus. Sim. Inclusive, vou estar lá. Infelizmente, eu não consigo mais te acompanhar, né, Marcinha? Acho que esses últimos 3 anos você teve uma evolução de performance, assim, fantástica, né? Lembro que 3 anos atrás eu te puxava nas corridas, né? E hoje eu não consigo nem te acompanhar mais. Então, o que mudou, Marcinha, desses 3 anos pra cá, que você evoluiu pra caramba, se tornou a campeã, né, da Maratona de Manaus, né, com um tempo bem expressivo para uma mulher aqui em Manaus também, né? O que mudou no teu treinamento? Como é que você deu essa mudança de chave, assim, não, agora eu vou realmente fazer algo diferente para melhorar de verdade? Porque foi um absurdo essa sua melhora nesses últimos 3 anos, né? Eu lembro, a gente tem até um vídeo, né? Tem. Eu, você e o Daniel. E o Daniel, né? sim. E, tipo, eu até um dia desse eu tava olhando e eu disse, caramba, assim, a gente vai relembrando, né? O tempo que passou pro que a gente tá atualmente. E aí eu pensei, nossa, naquele dia eu sofri. E eu lembro que naquele pedaço ali a gente tava em ritmo de 4. E era sofredor naquele momento, né, pra mim. E hoje não, tipo... teve na Maratona de Manaus, eu corri vários KMs abaixo de 4. E tava ali um confortável, né? Não, digamos que aqui em Manaus não é eu não sofri. A gente sofre, né? Porque é clima, a gente pega as subidas. Então, tipo, não tem como tu falar que, eu não sofri. Se eu falar que eu não sofri, eu vou estar mentindo. Mas... assim, a evolução da gente, eu procurei treinar, né, o que era colocado ali na minha planilha. E, assim, eu sempre fui muito, assim, de me cobrar. Sim. Sempre gostei, assim, de entregar o meu treino, procurar fazer, assim, digamos que um treino perfeito. Tanto ele... leve pro moderado, pro forte, eu sempre procurei entregar o meu melhor nos treinos. Porque no meu pensamento, quando tu faz o teu melhor nos treinos, não tem como a tua prova ela dar errado.
A prova ela é o reflexo do treinamento, Justamente. né? E hoje você é acadêmica de educação física, né? Você é uma futura treinadora. Você estudar educação física te ajudou a encarar o treino com mais inteligência, assim, a você saber que realmente o treino leve é leve, o treino forte? Porque normalmente, né, quando a gente vê os atletas que querem melhorar, eles têm uma ânsia de treinar todos os treinos muito forte, né? Então, assim, como é que você treinava? Como é que você treina hoje? Esse ingresso na faculdade de educação física te abriu um pouco mais a mente em relação ao treinamento? Sim. Em relação, assim, em 2023, eu tava, assim, com aquela sede de evoluir muito, né? E aí era justamente isso que tu tá falando. Na minha cabeça, eu ainda não estava cursando, né, a educação física. Então, na minha cabeça, eu achava que quanto mais forte eu corresse, eu iria melhorar. E aí teve partes que eu, em alguma fase assim do treinamento de 2023, eu tive uma pequena inflamação no meu tendão, eu tive fascite plantar, né? E eu tive uma inflamação na minha posterior, mas eu sempre procurei tratar logo de início, né? Eu sentia e eu procurava tratar. E, assim, eu sempre fui, assim, muito de pesquisar o que era bom, o exercício, o que eu tinha que fazer. Então, antes do problema, tipo, ficar muito difícil, eu já procurava... Não parava de treinar. Assim, quando eu tive fascite, quando eu tive a inflamação no tendão, eu não parei de treinar. E eu me tratei com Jesus, que é o fisioterapeuta lá da vila. E aí, eu não parei o treinamento. Fiquei no leve, né? Porque eu achava que correr forte todo o tempo eu ia melhorar do dia pra noite. Mas hoje, depois que eu comecei a fazer... Eu comecei ano passado. E aí, tipo, a tua mente, ela vai se abrindo. E aí, tu vai passando a ter contato com pessoas que já são experientes na área. Sim. Né? E aí, tu vai vendo que o que tu achava que era, não era. Que eu achava quanto mais eu corresse forte, né? Tipo, eu ia fazer 10 quilômetros. Aí o treinador colocava assim, tu vai fazer 10 quilômetros para ritmo de 5:20, 5:15. Não, eu queria fazer para 4:30, 4:25, porque forte, eu achava, né, que aquilo ali ia me ajudar. E isso serve de dica para quem está assistindo a gente, né? Você falou duas coisas importantes, né? Primeiro, e eu sempre falo para os nossos atletas lá da Corre, que primeiro, a gente precisa escutar nosso corpo, né? Você fala, a partir do momento que eu sinto uma dor, um desconforto, eu já abro o alerta e vou tratar, né? E a outra é que você treina com mais inteligência, né? O treino leve é leve e às vezes o atleta ele tem essa ansiedade de correr mais rápido, né? E eu falo para o atleta, olha, eu sei que você pode correr mais rápido, mas nesse treino você vai correr mais leve, né? Então é assim que funciona. A evolução, ela parte de um planejamento, né? Sim. Hoje você é acompanhado por um treinador, né? Sempre foi assim? Você sempre teve um treinador ou começou da sua cabeça o treinamento? Assim, em 2000 comecei com treinador em 2022, mas logo no começo... Mas tu corre bem mais antes disso, sim, né? Desde 2018. 2018. Eu comecei em março de 2018 e teve a maratona em 2018 que eu fui, né? Eu e meu amigo, ele falou, Márcia, bora se inscrever vai ter uma maratona aqui em Manaus, bora se inscrever pra ver se a gente garante correr 42. Então, tua primeira prova foi uma maratona? Foi a maratona de Manaus, foi a primeira prova. E aí eu falei, vamos. E a gente se inscreveu. Então, foi 2018, foi a primeira maratona de Manaus, não foi? Foi. Eu não tinha noção que tu tinha que seguir uma planilha de treino. Eu não tinha noção. Eu não, tipo assim, eu não tinha contato com a corrida. Eu jogava futebol. Sério? Jogava futebol. Qual era a tua posição no campo? Eu era atacante. Atacante? Legal. Mas assim, com a corrida mesmo, foi em março, né? Através de assim, das redes sociais. E eu olhava assim, nossa, isso daqui parece legal, né? E aí eu fui através de pessoas e aí eu conhecia a corrida. E aí, maratona de Manaus, a gente foi. O meu maior volume, assim, digamos, de rodagem
foi 15 quilômetros. Pra tua primeira maratona, Minha primeira o teu maratona. maior longo foi 15 Foi quilômetros. 15 quilômetros. Por isso que eu tô te falando. Eu não sabia, né, que... Então o resultado foi uma maratona bem difícil, né? Foi. Porque, tipo assim, já na Avenida do Turismo, que foi lá, Sim. justamente, eu fiquei com cãibra. Já voltando. Mas, foi a minha primeira maratona. Eu não tinha um preparo, né? Poderia ter dado algo errado. Mas eu fiz 4 horas e 27. Caramba. Eu ainda fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Olha que maravilha. Nasceu com dom pra corrida, E aí, né, eu depois, pra tu ver, que eu, tipo assim, eu não tinha noção que... Eu fui descobrir, através de uma colega minha, que eu tinha ficado em primeiro lugar. E aí, depois, em 2019, foi que eu peguei o troféu de Caramba. 2018. Porque eu não tinha, assim, noção como que funcionava essa área, né, da corrida. Aí depois disso, nunca mais abandonou a corrida. Nunca mais abandonei. Ah, mas você começou, né? Eu não sabia dessa informação, né? Você já começou fazendo uma maratona. Uma maratona. Para quem tá começando, você indica fazer isso? Não. Não. Eu não indico, porque tipo, hoje a gente já tem mais noção, né? E como eu sempre gostei do esporte em si, eu jogava futebol, eu jogava handebol, eu sempre gostei, eu gostava de estar em movimento, né? E assim, é algo que quando eu entrava para fazer. Uhum. Não só, eu vou só, tipo, me divertir, não. Eu gosto de correr uma maratona, eu gosto de fazer aquele tempo a maratona, né? Então, se eu já tivesse o contato, né? Ou então, se alguém tivesse me falado, olha, para te fazer uma maratona, tem que fazer assim, 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 né? Não pular degraus, né? Sim. Que eu pulei, tipo, eu pulei lá. Várias fases, né? Várias fases. Eu pulei várias fases, sem contar que, tipo, eu não fui nem no médico para saber como é que eu tava, se o coração tava pronto, preparado para ali e tal. Não fui, eu simplesmente meti a cara para saber se eu conseguiria correr 42. Então, assim, eu acho que a gente tem que correr com responsabilidade, Sim, né? sim. Por exemplo, hoje, eu já fiz todos os meus exames, né? Com a médica, a cardiologista, para saber se eu tô apta, né? A correr a maratona. E eu acho que isso aí, ele é muito válido, né? Principalmente, assim, que são tantos acontecimentos, né? Que a gente vê. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, né, para aquele momento. Exatamente. Então, pessoal, vamos fazer o que a Marcinha falou pra gente fazer, não o que ela fez, né? Começar a procurar um treinador para começar um treino programado, organizado, fazer seus exames antes de começar a correr e ser feliz, né? E 2018 você era uma amadora, começou a correr naquele momento e hoje você é elite, né? Hoje você é a nossa campeã e vai defender o título esse ano, né? Como é essa vida de elite? Você consegue viver do esporte? Não, você não vive do esporte, né? Porque você veio do trabalho direto para cá. Então, assim, tem que acordar mais cedo para treinar. Como é essa vida hoje de elite na corrida, né? E como você consegue se manter dentro do esporte? Porque, assim, uma coisa é você ter uma vida de amador, outra coisa é você ter uma vida, né, de performance. Porque você precisa de um fisioterapeuta o tempo todo à disposição, você precisa de uma nutrição especial, você precisa do treinador o tempo todo à disposição, né? Assim, eu procuro... Hoje, esse ano, não está sendo assim tão difícil, né? Porque eu tenho a nutricionista. É a primeira vez que eu tenho uma nutricionista que faz assim um acompanhamento comigo certinho. Eu tenho o pessoal do recovery, né? Que lá tem os fisioterapeutas e tal. Meu treinador também. Ele tem, assim, essa parte, assim, de o feedback da gente e, tipo assim, ele dá uma ajuda, né? Não é, tipo, eu não pago o treinador 100% e tal. Eu tenho a minha equipe que também, né? Eles me ajudam bastante. Então, o que a gente pode, tipo, fazer pra se manter não é fácil, porque é muito gasto, né? É um custo, assim, tipo... Eu acho que
para viver da corrida, eu não me considero como elite, porque eu acho que, assim, esse nome é muito pesado, né? Porque para te ser uma elite de verdade, tu tem que viver daquilo ali. Sim. E eu não vivo da corrida, né? Eu tenho meu trabalho, né? Acordo, vou treinar. Tipo, eu gosto de treinar pela parte da manhã. Como eu não tenho 2 períodos de treino, eu prefiro treinar pela manhã, que tu consegue treinar melhor, né? Tu tem eu não tenho aquele tempo assim, não tão corrido. Já é tudo certinho ali, o tempo. Mas, tipo, eu acordo 4 horas, né? Em dias que os treinos são... Hoje, por exemplo, foram 50 minutos. Acordei 4h30, eu fui, tomo banho, tudo. E aí saí com 5h30. Corri, fiz 50 minutos, voltei e depois fui trabalhar. Então, assim, eu procuro dividir certinho, desde que eu não posso perder o meu treino. Sim. Eu sempre programo certinho para ficar bem... O planejamento, a agenda bem feita é importante, né? Para se manter treinando. Porque um treino faz falta, né? Quando você deixa de fazer. É verdade. Né? Porque quando você perde aquele horário, vai passando o dia e os afazeres, né? Do dia a dia vão impedindo. Quando chega no fim do dia, não treinou e você perdeu o treino. Então, essa agenda é muito importante, né, Marcinha? E hoje você não tem nenhum tipo de patrocínio, nenhuma ajuda financeira, nadinha. Assim, a ajuda que eu tenho, né, como eu te falei, a minha nutricionista, a Pace, né, que são os meus parceiros mesmo, a cardiologista, que também é parceira, a minha equipe. Então, assim, juntos a gente consegue fazer um trabalho legal, né? Assim, eles vieram assim como um anjo na minha vida. Imagino. Então, pessoal, quem quiser patrocinar a Marcinha, a Marcinha tem metas agressivas esse ano, vai correr a New Balance lá de Porto Alegre, vai correr a Maratona de Manaus. Então, se tiver uma empresa, um empresário que queira patrocinar a Márcia, é só entrar lá em contato no Instagram dela, Marcinha. Olha, quero te ajudar e tal. E com certeza vocês vão estar ajudando uma excelente atleta, tá? E você já tem 10 maratonas no currículo, é isso? Aqui já correu fora, já correu aqui em Manaus, né? Agora, correr aqui em Manaus é diferente, né, Márcia? Com certeza. A gente tem muita umidade, a gente vê no seu treino que você está sempre com uma garrafinha de água na mão, você não larga, ela é inseparável. Né? E você tem a ajuda também, eu acho muito legal que você nunca está treinando só. Né? Você é uma pessoa muito querida em Manaus, né? Então, assim, um dia desse você estava no Mindu, tinha uns 10 homens e você no meio lá de mulher correndo. Eu acho que é uma das poucas atletas, né, mulher que corre com os homens aqui em Manaus, e tinha lá 10 homens, você lá no meio, metida ali correndo no ritmo deles. Isso é fantástico, né? Mas aí me fala como é, né, a diferença, assim, de você treinar encarando aqui a umidade. Você falou que de manhã é muito pior do que de tarde, né? Então, assim, só quem treina aqui realmente sabe, né? Assim, aqui é bem difícil, né? A gente já tem outras experiências, né, em outros lugares, tipo Florianópolis. Eu treinei em Florianópolis 3h30 da tarde. Nossa, foi um treino assim de luxo, né? Tu correr ali com aquele ventinho, tu poder respirar. E lá eu corri o ritmo 4h30, aí dentro do treino tinha algumas retas, e tu consegue ver a diferença, né, na tua respiração. Já, tipo, 3h30 da tarde aqui em Manaus... É impossível, né? É quase impossível. Eu acho que só o Carlos Endurance já fez. Mas é difícil, né? E, assim, pela parte da manhã, geralmente a nossa umidade, ela tá alta. 5 horas da manhã, a gente tá quase 100%. Praticamente água, né? Então, a gente percebe... E o interessante, assim, que essas coisas a gente vai aprendendo justamente quando tu tá ao lado de pessoas que já entendem do negócio. Por exemplo, eu nunca dei muito atenção para isso, né? E hoje, assim, eu já consigo ver a diferença. Nossa, hoje a umidade tá alta. Hoje ela já tá melhor. E aí tu vê a diferença. Geralmente a umidade ela começa a baixar lá pelas 7h30, 8 horas. E aí quando tu tá nesse período de treinando, tu consegue sentir a diferença. Mas aqui em Manaus é bem difícil, assim. A experiência faz até que você adeque o treino, né? Às vezes a umidade está mais alta e você tem que
tá muito alta a umidade, então tá muito alto o calor, vamos reduzir aqui um pouco, né? Na verdade, aumentar o pace para ficar mais leve, né? Hoje eu treinei 11 horas da manhã, né? Eu e a Mayara, minha noiva, a gente não conseguiu treinar de manhã, foi treinar 11 da manhã no calor, assim, e a gente tinha 10 tiros de 200 e depois a gente tinha mais 6 tiros de 1000 limiar. Aí eu falei, cara, a gente vai ter que adaptar esse treino, porque tava muito, muito quente, né? E aí a gente subiu cerca de 10 segundos o nosso ritmo de treino. Então, assim, a experiência e um treinador do seu lado também ajuda nessa parte de condução do treino, né? De como adaptar o treino, né? Você estava falando que você utiliza tantos ml de água a cada quilômetro de treino, né? Então, essa equipe que você tem te ajuda também e também a sua experiência ajuda, né? Sim, isso daí a minha nutricionista, ela é bem exigente, né? Então, ela prescreve, assim, tudo nos mínimos detalhes. E aí, essa questão da água, da garrafinha, foi até um amigo também, né? Que eu conheci na corrida. Que eu também não corria com água. Uhum. Logo no início, eu fiz 21 quilômetros sem água. Meu Deus. Então, assim, hoje eu já, tipo, nossa, quanta besteira, né, a gente faz. Né? Mas eu tomo geralmente água, principalmente assim, quando é treino leve. Por exemplo, de hoje, eu usei uma garrafinha 350 ml. Eu tomo, não é aquela água para encher, é só para te tirar um pouquinho daquele... Para repor, na verdade, o que você gastou durante o treino. E aí eu meço, né, a cada 3 quilômetros eu tomo água e aí já faço... É tudo cronometrado para justamente tu não fazer o errado, né? Para não prejudicar o teu treino. E aí tu fazer um treino, terminou o treino, nossa, olhar ali no Garmin e dizer, nossa, aquele treino saiu perfeito, né? E eu acredito, assim, acho que quando você corre, porque você gosta, tu termina um treino e tu olha pro teu treino, e aí tu se sente orgulhosa de ter feito aquele treino perfeito. E a gente nunca se arrepende de um treino feito, né? Mas agora deixa de fazer um treino. Nossa, eu treino na chuva, no sol, quando tá chovendo, eu vou treinar. Se eu vou ter que trabalhar na chuva... Aí, então, fala para esse pessoal. Porque tem aluno meu e chega assim, treinador, tá chovendo, eu não vou treinar. Ai, gente, pelo amor de Deus. No dia da prova, a gente vai ter que pedir para São Pedro parar a chuva para eles começarem a correr, né? Não pode, não. Eu treino, se tiver chovendo, eu vou na chuva. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu não perco. Legal. E vamos falar de estratégia de prova. 2025 você foi a campeã da maratona, né? Qual foi o tempo que você fez? Eu fiz 2 horas e 56 e 35. Sub 3 em Manaus, né? Esse foi o seu melhor tempo de maratona? Não, meu melhor tempo é em Florianópolis. 2:55:07. Legal. Você mesmo que faz a sua estratégia de prova? Não. A gente sempre coloca ali de acordo com o que o treinador passa, né? Uhum. Então, ano passado, a minha meta foi eu treinei para X ritmo e eu já vou sair com ele ali nas pernas, né? Essa foi a minha meta, né? E aí eu já larguei quando saiu ali do Sambódromo, né? Eu já larguei. Quando eu subi, que eu peguei a Costineira, eu já encaixei o ritmo que eu queria. Aí foi até o fim. E aí eu fui até o fim. Eu quebrei um pouquinho, porque ali na Costineira eu corri 4 quilômetros sem água. E era pra ter, não tinha, né? E aí deu um pouquinho da quebrada do ritmo. Mas aí a gente voltou novamente. E aí deu tudo certo. E a parte mais difícil do percurso da maratona, para quem vai fazer a maratona esse ano, é o São Jorge. Tu acredita que eu não achei? Sério? Eu achei o centro. Eu achei ali já do que tu desce do São Jorge, né? E tu ali o Olímpicos, né? Sim, o Olímpico. Aquela parte ali e uma parte lá pelo centro, já tem muita curva lá no centro, tem muita curva. E na verdade, tem mais sobe e desce. Eu achei a parte do centro mais difícil, né? Não sei. Mas o São Jorge, a gente subiu a 4,5.
Muito forte, né? Muito forte. Eu nunca na minha cabeça eu imaginava que eu ia subir. Você estava acompanhada com o pelote ou eu estava com os homens. Com os homens, né? É. Eu estava com os homens. E aí, assim, eu sempre gostei de treinar com homem, entendeu? Eu acho que, assim, a Thaís e a Edith, assim, as minhas colegas que eu treino, a Roselva de vez em quando. Mas se tu for puxar os meus treinos, digamos que quase que 90% é com homem. De mulher, a Thaís é tua parceirona de treino, né? É. Cara, eu adoro a Thaís. A Thaís, inclusive, ela... Sempre que eu posso, né, eu convoco ela para integrar a nossa equipe em algumas competições. É uma atleta fantástica também, né? E tem um bom desempenho, um bom futuro, né? Então, sim. Thaís, se você estiver vendo a gente, um abraço, um beijo para você, né? E para 2026, você falou que a maratona vai ser um treino, né? Na verdade, uma prova B para você medir, né, sua performance para Porto Alegre. Mas mesmo assim você vem para tentar o título, né? Sim. Quem você vê que hoje são sua principal adversária na maratona? Assim, na verdade, eu não sei ainda quem é que vai vir, né? A gente só vai saber lá na hora. Porque provavelmente vai vir gente de fora, né? Mas aqui em Manaus... a premiação, ela dobrou, né? Sim. Provavelmente vai vir gente de fora. E mas... legal, tem uma moto agora, né, de premiação. Uma moto de premiação. Né, uma moto até no valor que custa mais ou menos uns 20 mil reais, né? Uma CG. E mais 8 mil reais de premiação, sim. Né? Então é um bom prêmio. Se for juntar, né, dá um bom prêmio, dá né? um bom prêmio. Mas a gente não tem que ficar com medo, não. E a gente falando agora, a gente falou em premiação, o que é que você acha das premiações das provas em Manaus? Né? Porque a gente vê que muitos atletas dependem daquela premiação, né? Alguns atletas recebem convite para participar da prova, né? Você acha que o atleta de elite ele é valorizado em Manaus pela prova e pelo poder público? Assim, eu acredito que assim, em tudo a gente pode melhorar, né? Então, eu acredito que a gente que treina para competir é um custo, né, que a gente tem. Então, quando a gente vai para certas provas, tu vai sim para dar o teu melhor ali, né? E para tu estar ali naquele lugar, tu teve um gasto lá atrás para te conseguir chegar ali naquele lugar. Então, eu acredito que as provas em si aqui em Manaus, elas dariam sim para melhorar, né? Para tentar ajudar um pouco mais o atleta. Dá para olhar com um carinho um pouco maior para os nossos atletas de elite. Tanto o pessoal da organização, quanto o poder público, né? Eu acredito sim que poderia ser feito algo melhor. Eu tenho batido muito aqui nos nossos programas em relação ao local de treinamento, né? Hoje a gente não tem local para treinar, né? A gente, locais mais centrais, a gente tem a UFAM, tem o Mindu, né? Aí um pouco mais distante, para a maioria, tem a Ponta Negra, né? Acho que falta parques em Manaus, né? Falta local com estrutura para o atleta treinar. Hoje a gente vê lá o Mindu, que é um local frequentado por muitos corredores, né? As pessoas ali tem corredores de todos os níveis. Você treina lá, que é elite, mas tem pessoas que caminham, né? Tem pessoas que vão passear e a gente não tem um banheiro lá no Mindu, né? Então, se os nossos entes políticos, né? Nossos queridos governantes estiverem escutando a gente, né? Colocar um banheiro lá, principalmente para as meninas, porque os homens, eles se resolvem de qualquer jeito, né? Tem um terreno baldio lá, o pessoal vai, mas as nossas mulheres, elas têm que ser olhadas com mais carinho, né? Principalmente vocês que levam o nome do Amazonas para fora do estado, né? Você corre em vários estados e com resultados expressivos, né? Você já foi campeã em Boa Vista, né? Se eu não me engano, não foi numa... Qual foi a corrida que você foi, que você pegou o pódio lá em Boa Vista? Não, a de Boa Vista eu nunca fui. Eu quero ir esse ano, né? Mas teve uma que você pegou o pódio fora daqui, não foi? Eu fui a de Florianópolis. Eu fiquei em quarto lugar. Foi quarto lugar, né? Foi, Florianópolis. Mas como tá falando, quando a gente vai, por exemplo, lá na prova da ESG, quando tu vai ver o teu nome lá na elite, tá... Tiago Aguiar, aí tá a bandeira do Amazonas. Sim. Tu tá representando o Amazonas. Sim. Então, eu acredito que quando tu vai levar o nome do teu estado, né? Se tu fosse no primeiro lugar,
Thiago do Amazonas, Manaus, Amazonas. Então, isso daí, tu é engrandecido, assim como tu, o estado e a cidade também, a capital, né? Então, eu acredito que por esse fato, nossos governadores, eles poderiam dar uma olhadinha com carinho, né, pro atleta, né? Porque não é só um, são vários, né? O esporte, na verdade, ele traz visibilidade pro nosso estado, né? Por exemplo, a maratona de Porto Alegre. Quantas pessoas vão levar? Daqui de Manaus vai um monte de gente para Porto Sim. Alegre. A maratona de Manaus, vem gente de fora, de vários países para cá, para Manaus, e esses turistas vêm para cá, deixa seu dinheiro, né, aqui, gera divisas aqui no Amazonas, né, porque vai consumir, vai passear, né? E a gente não vê que tem um retorno para os nossos atletas, principalmente os atletas de elite, que realmente vocês merecem, né? E você, por não ter patrocínio, né? Uma coisa que a gente escuta muito dos nossos alunos lá na Corre é sobre material, né? Material esportivo. Ah, Thiago, qual tênis é melhor para mim? Então você não tem um patrocínio de tênis, né? Como é que você faz para escolher seu tênis? Aí isso é uma dica que eu queria que a gente passasse para os nossos espectadores que estão aqui iniciando a correr, não sabem como escolher o tênis. Como é que você escolhe o seu tênis de corrida? Cara, assim, eu sou muito pelo olhar, né? Mas eu procuro também pegar, assim, algumas dicas. Aí eu vou, geralmente, eu gostei o turbo da Olímpicos, Da Olímpicos, sim. Eu não usava tênis da Olímpicos. Na verdade, eu tenho um que eles mandaram na Maratona de Manaus, eles mandaram tênis, a gente se inscrevia lá, falava o nome da prova, que ia participar, e aí eles avaliavam, né? Uhum. E aí tu ganhava o tênis. E aí eles mandaram tênis, que foi o Supra, foi até quando lançou o Supra com aquele de placa de carbono, né? E aí eles mandaram pra mim, eu corri, e eu gostei do tênis. Sim. Corri a maratona com ele, Maratona de Manaus eu corri com ele, foi 2022. Eu acho que foi 2023, uma coisa assim, não lembro o ano. E aí até então eu não tinha outro tênis da Olímpicos. E aí lançou o Turbo. Eu vi o meu amigo correndo, né? E aí ele disse, olha, esse tênis aqui, ele é bacana e tal. Ele tem um pouco, assim, do amortecimento do Supra. E aí a gente vai dando uma olhada pro tênis, né? Sente o peso. Porque eu não gosto de tênis pesado. Sim. Eu gosto daquele tênis que ele seja respirável. Porque, tipo, tu vai correr na chuva e um tênis de tecido, ele vai encharcar. Né? E essa época aqui em Manaus está chovendo muito, né? Então a gente precisa de um tênis que realmente dê essa vazão à água, né? Isso, justamente. Então, tipo, eu vou escolhendo ele, assim... Eu já conheço a marca, né? E aí, assim, as marcas que eu gosto, que é a Nike, a Ace, que são as minhas duas preferidas. Nike e Ace. E depois eu venho a Adidas e eu pego também, agora eu estou experimentando da Olímpicos. Mas é, assim, uma questão de gosto também, sim, né? Sim. É porque a gente vê que hoje a tecnologia tá para todo mundo, né? Então, assim, se você pegar o melhor tênis de cada marca, são muito parecidos, né? Em relação à performance. Né? Mas o que você falou é interessante. Aqui em Manaus a gente tem que escolher o tênis não só pela sua beleza, porque muita gente vai pela cor e tal. Sim. Não só pela performance, mas também pelas suas características de construção dele, né? Porque aqui chove muito, então tem que ser um tênis mais respirável. É muito calor, então realmente tem que ser mais respirável. Ao contrário de, por exemplo, como você falou que treinou em Florianópolis 11 da manhã e estava tranquilão. Então o tênis pode ser um pouquinho mais fechado, né? Então aqui em Manaus tudo é diferente, né? Tem que ter algo que seja a nosso favor. Aqui em Manaus. Tem que ser a teu favor. Porque não tem como tu... eu vou correr... tipo aqui, 5 horas da tarde tá um solzão. Agora não que tá chovendo, né? Sim. Mas um solzão... Tu tem que ter alguma coisa ali pra te ajudar, né? E assim, pra mim o tênis de tecido, tem uns modelos que ele é um tipo de tecido, né? E aí esquenta, então tipo assim, eu sou muito assim, meio que
exigente, tanto assim com roupa, não gosto que roupa me aperte muito. E eu não gosto de correr com short compridão. Então, tipo assim, eu sou assim meio que chata assim em relação a isso, né? Mas assim, a parte do tênis eu vou ler a descrição, para que serve. A minha pisada, ela é uma pisada neutra. Então, assim, já hoje em dia, se tu for ler na descrição do tênis, lá fala, né? Sim. Pisada neutra, supinada, pronada. Então, tudo isso. Eu procuro sempre ver, né, para que aquele tênis serve. E também, eu só tinha tênis de placa. Sim. E aí eu disse, não, eu tenho que ter um tênis sem placa, né? Eu ia tocar nesse assunto Tem que ter um contigo. tênis Você sem usa placa. placa todo treino? Eu usava. Usava. E aí, depois que esse ano, comecei esse ano, eu disse, não, eu tenho que ter um tênis sem placa. E aí eu peguei alguns puxão de orelha também, né? Ó, você não pode ter só tênis com placa, você tem que ter um tênis sem placa também, tá. E aí foi que eu disse, então eu vou comprar. E aí foi que lançaram, né, o Turbo da Olímpia. E aí eu gostei muito do tênis. Gostei muito, que eu comprei 2. Legal. E assim, ele tem assim uma... Eu já testei ele em treino de rodagem, já testei ele no progressivo, já testei ele no treino de pista. Então ele é um pau pra toda hora, serve pra tudo. Isso. Então, pessoal, quem quiser um tênis Ele testado é e aprovado pela nossa campeã da Maratona de Manaus, é o Corre Turbo. E assim, a estabilidade dele, ele é muito boa. Sabe assim, pra minha pisada, ele encaixa assim, sabe? Sim. Certinho assim o teu pé, tu não sente o teu pé nem pra esquerda nem pra direita, ele encaixa ali certinho. E é um tênis leve e responsivo. Tá correndo, é como tipo assim, eu sinto ele, a pegada dele, o mesmo como se eu tivesse com placa, tênis né? de placa. É a mesma sensação que eu tenho correndo com o Adidas Evo SL, que é o que eu tenho mais usado ultimamente, né? O meu tá com 600 km, o bichinho já tá todo requenguelo lá, mas eu usei hoje, inclusive, mas ele ainda responde muito bem, né? Eu queria te perguntar assim, tu já teve alguma lesão por ter usado o tênis de placa constantemente? Assim, eu não sei te falar se o meu na época, né, que eu tive aquela inflamação no tendão, se foi de tênis de placa ou não sei, porque, tipo, eu fazia muito treino de pista, né, que é um local, assim, que tu tem que estar com musculatura boa. A pista machuca, né? Pra caramba. Machuca. E na época eu não dava tanta, assim, ênfase para a questão do fortalecimento, né? Eu fazia porque o treinador passava e tal, mas eu não tinha, tipo assim, essa mentalidade de, não, eu tenho que fazer porque isso aqui vai me ajudar aqui. Hoje você faz musculação quantas vezes por semana? Eu faço 2 vezes na semana, dependendo da semana também, né? Por exemplo, essa semana eu não tive musculação, só uma vez o Pilates. Então, varia muito. Varia muito, assim. Varia de acordo com o treino de corrida, né? Isso. Tipo, tem semana que eu tenho, tem semana que eu não tenho nem Pilates e nem musculação. E tem semana que eu tenho musculação e tenho Pilates também. Os dois, né? Sim. E lembrar que o treino de musculação é um treino acessório para a corrida, né? Ele é um treino que precisa ajudar a corrida e não atrapalhar. Você não pode fazer lá musculação, né? Porque... né, tem nossos atletas que vão para academia, aí, treinador, eu fiquei todo dolorido do treino de musculação, né? Então, sim, é um treinamento que não deve ser feito, não foi direcionado para a corrida, né? Então, o treino tem que ser realmente um treino acessório, né? Um treino que vai te fortalecer, que vai te dar benefícios para correr melhor, né? Na verdade, é um treino específico, né? A musculação, ela tem que ser... eu sou corredor, o meu treino é específico para corrida. Para me ajudar na corrida. E, tipo, quando eu comecei no específico, né, na musculação, eu disse assim, nossa, que treino besta. Porque, tipo, tu tá acostumado ali... Parece aquele treino de criancinha que tá começando cada a musculação, exercício né? bobinho, mas que tu vê a diferença, né? É igual o educativo. Tu vê a diferença. Muita gente negligencia, né, Marcinha? Educativo. A gente que treinou muito tempo ali na Vila... A gente sempre começava o nosso treino com educativo, né? E hoje a gente vê a gente correndo... Cara, como a nossa postura é legal, né? Justamente porque ela foi desenvolvida fazendo esse tipo de exercício, né?
E tu consegue perceber, né? Nossa, assim, eu lembro que a minha passada ela era bem curtinha. Uhum. Né? E eu corria meio sentada. Hoje não, hoje eu já consigo ter uma dinâmica assim mais melhor. Né? Já é diferente a minha passada. E até aquele momento que tu tá fazendo aquela troca, tu sente a diferença, né? Inclusive, no nosso vídeo que você mencionou na nossa conversa, dá pra ver a nossa mecânica direitinho, né? Minha, sua, do Daniel. Eu vou ver se na edição, vou falar com os meninos, ver se a gente consegue colocar esse vídeo pra passar aqui. Se der, a gente coloca, se não der, não coloca. Mas dá pra ver direitinho como a sua mecânica é muito bonita e é diferenciada em relação a outros atletas que não fazem esse tipo de exercício, né? E assim, né? É a questão de tu procurar evoluir. O meu treinador, ele não passa isso. Mas vai muito de ti, né? Querer evoluir. Por exemplo, quando eu comecei, eu sempre... o que eu preciso para melhorar? Por exemplo, eu não sabia que a gente tomava gel. Uhum. Então, o gel, eu fui aprendendo na marra essas coisas. E eu pesquisava. Tanto é que eu experimentei, assim, uma variedade de géis, né? Para conseguir, por exemplo, eu tinha gel que eu tomava e não tolerava. Né? Então, já descartava. E aí eu buscava outro. E sempre busquei ler, né? Pesquisava para que servia. E ia fazendo o experimento comigo mesmo. O conhecimento é muito importante, né? Porque, tipo assim, o meu nutricionista, ela vai passar. Mas ela não... Se tu não falar pra ela, olha, esse gel aqui, ele não foi legal, eu senti isso, ela não vai saber. Né? E eu acredito muito, assim, que eu experimento e eu vou analisando o meu corpo. Né? Tanto é que, assim, eu gosto de correr concentrada. Uhum. Mas por quê? Eu foco na minha pisada, né? Foco na minha respiração, porque isso daí ele é muito válido. Então, nada de treinar de fone de ouvido, né? Eu não tem como. Porque, tipo, tira tua atenção, né? Tira tua atenção para coisas que tu tem que se monitorar, né? E aí eu gosto de eu me monitorar. Eu fico durante o treino, a minha respiração, porque às vezes teu corpo cansa e aí tu já começa a ficar toda troncha. Sim. Né? Então, tipo, isso aí eu vou avaliando. Mas é como eu tô te falando, são os exercícios o educativo. Eu pesquisava no YouTube e ia fazendo. Né? E então, isso aí, quando eu já passei por um treinador, foi mais fácil, né? Como os meus treinadores sempre falaram, eu nunca tive dificuldade de treinar. E o meu atual treinador fala, né? Ele sempre fala, eu amo treinar você, né? Porque você consegue me entregar o treino que eu passo e eu não tenho dificuldade. Na verdade, a dificuldade dele é, tipo, me segurar, né? Quer treinar mais? Não pode. É me segurar, porque eu falo, dá uma apertadinha e tal, né? Mas quando ele manda o treino, eu já falo, o treino é assim, 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 não fuja do ritmo. Porque teve alguns treinos que, tipo, eu fugi. Se empolgou demais. O corpo tava tão solto ali que tu vai, né? E tu acha que tu tá devagar e tu não tá. Mas a gente esquece que no dia seguinte tem um treino super forte. Aí você se desgastou num treino sem necessidade, né? Justamente. E a questão do calor aqui, né? Que o calor daqui, ele te desgasta, tu não percebe. Mas no próximo treino, tu vai perceber que tu, tipo, fez coisa errada. É por isso que existem 5 zonas de treinamento, né? Que a gente utiliza de 1 a 5, né? Que é para utilizar no momento certo. Sim. E é legal das coisas que você falou, que você faz, né? O educativo, a musculação, tudo isso soma para uma performance melhor, né? Na maratona. Né? Quem faz educativo tem uma mecânica melhor, uma postura melhor, que te dá um desgaste menor também. Sim. A musculação faz com que você mantenha essa postura por mais tempo. Como você falou, às vezes a gente precisa de muita concentração para treinar. Eu começo o treino bem, aí quando eu vou começando a cansar, a gente sente que a gente vai encolhendo, vai curvando, né? E quando a gente precisa de mais concentração. Aí sou eu que faço isso, né? Eu começo a contar minha respiração.
né? Eu começo a contar e respirar bem fundo, porque a gente precisa de oxigênio, né? Para poder alimentar as células do corpo. Então, cada um, né, utiliza uma estratégia diferente, né, Marcinho? Legal. E a gente vai ter uma corrida que é a Foco Run. Não sei se você ouviu falar. Ela é a corrida do portal, né, que é vinculado a ao nosso podcast, que é o Foco no Fato. Você vai correr essa corrida? Eu ainda não... Não é a meia, não, né? É a meia maratona. É a meia? É, a meia maratona. Ah, tá. É que vai ter em maio. Maio, né? É. Vou correr. Ela vai ser uma... Não vou correr, vou correr o 21. São 4 semanas antes de Porto Alegre. De Porto Alegre, né? Pois é. Eu vou correr, sim. Não. Ela é 4 semanas antes do Rio de Janeiro, na verdade. Porque ela é em maio, né? É em maio. Junho, julho, Mas eu vou correr. Vou treinar para correr no pelotão contigo. Bora lá. Então, pessoal, quem não se inscreveu na Foco Run, se inscreva. É uma corrida muito legal, porque muito legal. tem uma disputa entre equipes e assessorias, né? Quantidade de alunos vale ponto, o ranqueamento de cada atleta vale ponto também. É uma corrida muito, muito, muito legal. É isso, e tipo assim, né? É isso que eu acho legal quando tem esse tipo de premiação, porque é até o 500, certo? Uhum. A premiação é 5 por 10 por 21, né? Sim. Até o 5º lugar. Então, aqui em Manaus, a gente tem bastante gente, né? Que já treina para ter aquele lugarzinho ali no pódio. E aí, o que eu acho interessante é que vai todo mundo. Uhum. É diferente quando tu tem uma corrida que, só tem 3 pódios. Já tá fulano, tá ciclano, então eu nem vou. Então, tipo assim, fica uma corrida mais competitiva e fica assim, eu acho legal. Né? Porque eu vai acho todo legal, mundo, vai né? todo mundo ali, todo mundo, tipo, tu vai dar o teu máximo ali pra competir realmente. Diferente de uma corrida que tu, só vai estar eu a fulano, então vou só correr lá mesmo, só por correr. Eu acho legal isso daí. Vou tentar me esforçar ao máximo para ir no pelotão contigo, ver se a gente consegue voltar a correr junto. Acho muito difícil, porque essa corrida teve agora algumas semanas da companhia atlética, né? Você foi a campeã dos 5 km. Foi nos 5. Né? Cara, voou. A gente largou junto, quando eu vi, tu já tava lá na frente. Eu fiz os 10, né? E, cara, eu corri bem. Eu até me surpreendi com o tempo que eu fiz. Mas, cara, tu foi embora, meu Deus do céu. A gente usou ela como um treino, né? Um parâmetro, né? Do treino da maratona, né? Porque, como o meu treinador explicou, a gente não tá treinando para correr 5 km, que é totalmente diferente. Sim. A gente tá treinando para você correr a maratona. É diferente, porque às vezes, caramba, eu queria correr naquele ritmo tal. O atleta que quer performance, ele precisa focar naquela distância que ele vai correr, né? Você vai correr 42, então você precisa fazer o treinamento todo voltado, né? Então, assim, não adianta se empolgar numa corrida de 5 km, né? Tem que fazer o que o treinador mandar, correr naquele ritmo, por mais que você consiga, né, correr mais forte, tá? Mas tem que ir direcionado, às vezes utiliza até como um teste de velocidade, né? Mas não pode fugir do programado, né? Ele pega você vai fazer 5 km com o treino da maratona, que eu quero ver, né, como é que estamos nos 5. O treino da maratona será um parâmetro dos 5 km, para saber como é que você tá. Se você evoluiu, se você estagnou, né? Saber se você tá muito lenta, né, nos 5. E a gente não tá, né? Até a gente ficou assim, admirado, né? Que, tipo, eu melhorei bastante os meus 5 km, mesmo tendo um volume alto de maratona. Um treino específico, né, pra maratona. Pois é, você correu muito, muito bem. Parabéns, de verdade. E eu queria que você, assim, você é uma maratonista, né, experiente já. Então, nada melhor do que você para dar essa dica. Todo mundo tem medo daquele chamado muro da maratona, né? Que é ali por volta dos 35 quilômetros, né? Que é quando bate aquela tristeza na maratona, né? Que tem que chega o cansaço, né? Como faz para vencer esse quilômetro 35 na maratona de Manaus? Pois é. Como eu te falei, assim, eu corro muito concentrada, né? Então, eu nunca parei
Tipo, deu 35 quilômetros. Eu nunca parei, assim, pra analisar isso aí, né? Então, assim, a minha forma de, digamos, de permanecer ali todo o tempo naquele ritmo ali, concentrada, é quando a dor aparece, porque, na verdade, aquela fadiga muscular, ela começa ali pelos 30, né? Começa a querer aparecer. Então, quando a fadiga muscular ela começa a aparecer por mais que o atleta esteja treinado, ela vai aparecer, ela vai aparecer, né? Porque são 42 quilômetros, né? Por mais que tu treine tudo, mas querendo ou não, o teu corpo ele vai ficar fadigado, né? E principalmente a musculatura, né? O meu é a parte posterior, que é o primeiro lugar, que é onde começa. Então, eu converso comigo mesmo. Uhum. Tem o teu mantra. Eu tenho o meu mantra. Quando ela aparece, eu falo, não. Você treinou para isso. Você está preparada para isso. E aí eu vou embora. E é dessa forma que eu vou. Nunca cheguei assim para... eu tô no 35, falta tantos. Porque eu acho que quando tu calcula, se torna pior. Porque é uma forma, tipo assim, do teu... o teu corpo, ele manda, né? Jogou aquele comando ali. E aí, se tu receber aquilo ali, é pior. Porque tu vai olhar, vai faltar, tô no 35, ainda falta tantos quilômetros. Aí, em tal lugar vai ter uma subida. E começa a vir aquele monte de pensamento. Então, eu prefiro, assim, correr concentrada. E tem que confiar no planejamento que você executou, né? Você ter fé, né? Você treinou ali 4 meses, 5 meses para estar naquele dia ali preparado, né? Então, nada... E se você treinou, se você tem consciência de que fez tudo que tinha que ser feito, você vai chegar lá preparado. Né? Então, Marcinha, vamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Cara, foi um papo muito legal. Quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui nesse programa que está nascendo, né? A gente está apenas no 5º episódio, né? E eu quero muito te agradecer, quero te desejar muito boa sorte nesse ano que começou já fantástico com a sua vitória lá na corrida da Companhia Atlética, né? Então, muito, muito obrigado. E fala para o pessoal aí, né? Como te encontrar, se alguém quiser te ajudar, né? Nessa tua carreira esportiva. Eu também agradeço, né? Assim, tenho um carinho muito grande por vocês, assim, os meninos da Corre, sempre a gente tá se encontrando ali e treinando, trocando ideias, e assim, vocês assim são um espelho também. E obrigada, né, pelo espaço, de a gente poder vir aqui falar um pouco da nossa trajetória, das experiências, né, que a gente tem vivido. E assim, se tiver alguém... tem o meu Instagram, né? Qual é o teu Instagram? Você pode, Márcia Maratonista AM. Lá tem meu e-mail, quiser entrar em contato, só mandar um e-mailzinho pra gente. Pode ser mensagem no direct também. E obrigada pelo espaço, né? Que sei que vai crescer muito o seu programa. Oh, Deus te ouça. Pessoal, foi uma honra receber a Márcia, a nossa grande campeã da Maratona 2025, e esse foi mais um Corre Mano, esporte, resenha e vida real.